Mas sabe, amados, eu estou lendo, nós lemos todos os anos, nós lemos a Bíblia toda, né? E no Velho Testamento, eu estou lá em Números, capítulo 7, verso 88, e me chamou muito a atenção, porque esse capítulo é o maior capítulo do Pentateuco. Ele tem quase 100 versículos. E lá no versículo 88, desse capítulo 129 de Números, diz assim: um total de animais oferecido em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Foram essas ofertas trazidas à dedicação no altar, e depois que este foi ungido. Antes desse texto, um pouquinho antes, fala que eles trouxeram também ouro e prata. E a quantidade de ouro que trouxeram, eu tive a curiosidade de fazer uma conversão. O que acontece aqui nesse texto? Os líderes das 12 tribos, eles traziam então ofertas voluntárias ao Senhor. Não havia lei que faria com que eles trouxessem a oferta, era uma oferta voluntária. O templo ia ser inaugurado, então para que o templo fosse inaugurado, santificado, iniciado o trabalho, eles foram trazendo ofertas. Então um líder um príncipe de cada tribo, eles trouxeram de maneira iguais, cada um trouxe a mesma quantidade, a exata mesma quantidade, e eu somei aqui exatamente a oferta, só de ouro e prata, somado, era aproximadamente aí 74 mil reais, que eles fizeram por só a parte de ouro e prata que eles doaram, mas ainda os animais. Quando eu somei os 12 príncipes, a oferta que eles trouxeram naquele dia, e foi trazido em 12 dias, não foi um dia só, cada dia ia apresentando o príncipe, e ele trazia a oferta ali ao altar do Senhor. A somatória disso dá 1.100.000 aproximadamente, 1.100.000 para a inauguração de um templo. Você talvez possa dizer assim: por que a igreja precisa de oferta? Por que as pessoas dizem que o pastor rouba, que isso, que aquilo, vai comprar relógio caro? Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós fazemos ofertas muito maiores, sacrifícios muito maiores para nosso time de futebol. Você sabia? Eu não prestei atenção se o Diego falou, mas ele me falou uma coisa: você que é sócio do Bahia, comprar um ingresso e você não for para aquele jogo, você é punido, não pode assistir o próximo jogo, mesmo que você compre. Você tem o ingresso, comprou, e você não consegue assistir, porque você comprou primeiro e não foi, você tomou o lugar de outro. Gente, que Deus nós servimos. Que momento da oferta, nós devemos entender que é um momento de adoração, é um momento de entrega, é um momento de liberalidade, é um momento de generosidade, é um momento de alegria, porque nós devemos fazer isso com alegria, com leveza, sabe? Entender que aquele Kids, ele vai acontecer, se você oferta, se você não oferta. Essa cadeira, ela poderia ser uma cadeira de plástico, a cadeira mais simples do mundo, para que você sentasse. Nós sempre buscamos trazer o melhor, com excelência naquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque nós investimos naquilo que nós acreditamos. Não adianta eu chegar aqui e dizer: olha, nosso Deus é dono do ouro e da prata, e falar no microfone todo ruim, um som ruim, um ambiente ruim. Queima o meu coração de terminar aquele kit, queima o meu coração de colocar o resto da climatização desse lugar. Mas também eu não posso ser ingrato e injusto também. Sabe quanto tempo nós estamos nesse lugar? Nós estamos nesse lugar há um pouco mais de um ano. Em um ano, nós já vivemos milagre nesse lugar. Milagres atrás de milagres. Eu lembro que um dia eu estava aqui atribulado, porque me ligaram dizendo que precisava pagar uma diferença de imposto, um DIFAL, e nós precisávamos de 46 mil reais, e nós estávamos orando na intercessão, e só tinha oração. Liguei para o tesoureiro, para o administrador da igreja, ele disse: pastor, nós temos 2.000 no caixa. Falei: beleza, então vamos orar. Eu peguei o meu carro, saí para orar sozinho pela cidade, voltei e continuei a oração aqui. Pegou fogo, era umas 10 horas da noite. Uma pessoa me ligou, insistentemente, mandou mensagem, disse: pastor, a hora que o senhor vê a minha ligação, essa mensagem, pode me ligar, independente do horário, pode me ligar. E aí eu liguei para a pessoa, ela disse: não, pastor, é o seguinte, é porque eu paguei todas as minhas contas desse mês, e sobrou um valor aqui na conta, eu queria a conta da igreja para ofertar. E eu falei: amém, irmão, está aí a conta. E beleza, no outro dia o tesoureiro me liga: pastor, caiu uma oferta aqui, a gente vai conseguir pagar o DIFAL. Eu falei: como assim? Caiu, sabe quanto, pastor? Eu falei: quanto? 46 mil. Você não entendeu. Sabe quanto que era o DIFAL?
46 mil. Sabe quando foi a oferta? Sem eu dizer para ele que nós estávamos precisando, o mesmo valor exato. Porque quem sustenta esse trabalho é o Senhor. Quem sustenta é o Senhor. Não somos nós. Não tem um verba pública aqui. Não tem nada. Quem sustenta esse trabalho é o Senhor. Então quero incentivar você a colocar a mão no arado, a entender que Deus tem abençoado, tem prosperado, tem multiplicado, tem feito com que nós possamos acessar o extraordinário, o sobrenatural, porque Ele nos dá. Porque quando nós temos o nosso coração no reino dele, tu pode ter certeza que Ele abençoa de uma maneira sobrenatural. Eu quero orar com você então, que vai fazer esse momento um momento de adoração ao Senhor. Pai, nós queremos consagrar as nossas ofertas nesse momento, queremos entregar o nosso melhor. Recebe o nosso louvor em forma de oferta, em forma de dízimos, Senhor. Nós consagramos, ó Pai. Senhor, repreende, Pai, todo o embaraço, dá estratégia para as empresas, para o homem para o advogado, dá estratégia jurídica, Senhor. Traz paz, direção, discernimento, sabedoria, autoridade, traz governo, Pai, aquele que não está conseguindo dormir direito, Senhor, as dívidas se avolumando, Senhor, dá, Deus, faz um milagre, abre portas, o Senhor abre caminho no deserto, o Senhor traz água no deserto, o Senhor abre mar, Senhor, o Senhor faz andar sobre o mar, o Senhor faz com que o fogo não queime, Senhor, o Senhor fecha a boca do leão, o Senhor abençoa os seus amados, enquanto seus amados dormem. A tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos pelo que vamos comer ou beber, mas devemos buscar o teu reino e a tua justiça, e essas coisas elas serão acrescentado. A tua palavra também fala que nós não correremos atrás de bênçãos, elas vão nos alcançar. Libera, Pai, sobre aqueles que têm sido fiel nessa casa, e aquele, Pai, que nunca ofertou, nunca dizimou, gera fé no coração, Senhor, gera fé ativa, Pai, em nome de Jesus, para que possa entender que a obra do Senhor é feita da oração, dos joelhos que se dobram, da mão que contribui e dos pés que vão anunciar as boas novas. Em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, o Kids, abençoamos as empresas, os homens, as pessoas que têm ofertado, Pai, naquele trabalho ali, os profissionais que estão ali, os engenheiros, Pai, a Anne, Senhor, que tem doado o seu serviço, todos aqueles que estão empenhados para que essa obra seja entregue, nós a abençoamos. Eu te peço que o Senhor abençoe a família, o Senhor abençoe os negócios, o Senhor abençoe, Pai, que os contratos sejam assinados. Esse mês de agosto, nós abençoamos o mês de agosto, abençoamos a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana de agosto, a quarta semana de agosto, que seja um mês de novidade, um mês de provisão, um mês de resposta, um mês de milagre, um mês do sobrenatural, do transbordo do Senhor. Abençoa a tua casa, Senhor, em nome de Jesus oramos, e que seja também uma expressão de amor, de adoração, a forma de administração dessas sementes. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você que está em casa também pode se juntar a nós através dessas informações que você está vendo aí na sua tela. E você aqui pode usar os nossos meios que você está vendo aqui, né? Esse QR Code, do meio para trás tem QR Code aí na frente dessa cadeira, ou também você pode usar as nossas máquinas, é só levantar sua mão, alguém chegará até você, ou usar também o nosso envelope. Faça desse momento um momento de adoração. Desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração,
Jesus, Jesus, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Se você souber essa canção, só esse coro, canta com a gente. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. Oh, me perdoa pelo que fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, o Senhor leve cativo agora os nossos pensamentos. Que todo celular, Pai, seja, Deus, não seja impedimento para roubar a nossa atenção. Toda vontade ao banheiro, Senhor, cessa agora. Toda preocupação, leva cativa a nossa mente. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. E que essa palavra possa produzir vidas, transformação. Possa produzir, Senhor Deus, aquilo que somente o Teu Espírito Santo pode fazer. Através dessas sementes serão liberadas nesse altar, Pai. Nessa noite, Pai, traz nova vida, um coração novo. Uma igreja viva que Te adora. Uma igreja que se curva diante de Ti. Uma igreja que não negocia adoração. Uma igreja que entroniza o Teu nome sobre todos os nomes, ó Pai. Traz essa essência da adoração à nossa igreja, à nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quero te pedir realmente para que você me entregue um pouquinho do teu tempo. Você que está em casa também, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse lugar. Compartilha com mais pessoas para que essa palavra chegue aos corações, né? Mas eu quero que você realmente fique atento aqui. Esquece um pouquinho a pessoa que está do teu lado, não converse. Diga a pessoa que está do teu lado: está preparado para viver o novo de Deus? Deixa eu te falar uma coisa: se você tiver com o coração hoje igual como que você sempre esteve, então você vai sair daqui da mesma forma. Mas deixa eu te falar, te desarma. Te desarma. Você é como se você estivesse dentro de um avião. Depois que a porta fecha, meu irmão, não tem o que fazer, tem que confiar no piloto.
E o piloto, ele não é infalível, ele pode falhar, ele pode falhar. Você sabe que quantos aviões têm caído aí? Deixa eu te falar, o nosso piloto não sou eu, o nosso piloto é Jesus Cristo de Nazaré. E ele não falha. A Bíblia diz que não, pode passar os céus e a terra, sua promessa não passa. Ele já deu provas que ele vence até a morte, amados. Então confie. Diga assim a pessoa que está do seu lado, confia no piloto. Ele não falha. Ele sempre chega no destino. E o seu destino é o céu. Você pode aplaudir o Senhor no teu lugar, celebrar a Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia! Abra lá em Ezequiel capítulo 14, verso 3. Ezequiel capítulo 14, verso 3. Profeta Ezequiel. O texto diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração e puseram um tropeço de iniquidade diante da sua face. Acaso permitirei que me consultem? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Deus está falando diretamente com Ezequiel e fazendo uma pergunta: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração e puseram um tropeço de iniquidade diante da sua face. Acaso permitirei que me consultem? Aqui é Deus trazendo uma reflexão, uma pergunta ao profeta, dizendo que não se tornaria acessível a alguém que tinha outro ídolo dentro do seu coração. Eles estavam ali na Babilônia. O contexto desse texto, o povo hebreu, o povo de Israel, a nação de Israel tinha sido levado cativo à Babilônia. Então eles estavam no exílio, cercado por deuses falsos, por templos suntuosos, por estátuas de ídolos. Porém, Deus faz uma denúncia grave. Deus faz uma denúncia muito grave. Os ídolos não estavam apenas nos templos babilônicos, mas eles estavam no coração do povo. Então o que eu quero compartilhar com você nessa noite, o tema é ídolos do coração. Ídolos do coração. E você vai perceber que nós precisamos fazer uma avaliação, uma reflexão, porque muito de nós temos esses ídolos, eles estão escondidos, porque é mais difícil a gente, fazer uma estátua e colocarmos no nossa sala ali para nos curvarmos diante dela. Mas muitas das vezes nós nos curvamos diante de ídolos que nós temos dentro do nosso coração, dia após dia. Então a idolatria não é apenas um objeto físico, mas é tudo aquilo que rouba o nosso amor, rouba a nossa atenção, rouba a nossa prioridade, rouba o nosso culto. O coração humano, amigos, ele é um trono. E um trono, ele precisa de um rei. Quem está reinando no seu coração? Nós precisamos ter isso muito claro. Esse texto aqui de Ezequiel 14, ele traz que existem ídolos escondidos, eles são mais perigosos. Ou seja, o texto diz: esses homens levantaram ídolos em seus corações. Quem estava procurando Ezequiel? Os anciões de Israel. Eles foram procurar Ezequiel para buscar uma resposta, uma palavra profética. Eles precisavam de uma direção de Deus, mas eles estavam agindo hipócritas. Eles estavam com uma vida dupla, procurando a um Deus cujos seus corações tinham ídolos. Eles estavam procurando uma resposta de um Deus vivo, mas eles serviam a um Deus morto, ou a deuses mortos. Então eles tinham uma vida dupla, cheios de idolatria e uma vida de desobediência. Deus expõe então aqui a hipocrisia dos líderes. Eles levantavam ídolos dentro dos seus corações. Levantar é algo direto e indica uma ação direta. Erguer algo com esforço é como quem constrói um altar secreto. Sabe o que significa isso para mim e para você? Se levantar é uma ação voluntária, direta, intencional do idólatra. Nós construímos, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. O texto está dizendo que esses homens, eles tinham ídolos ocultos dos seus corações, que eles levantaram, eles construíram, eles aceitaram, eles buscaram resposta daquilo que não era Deus que libertou eles lá do Egito. Eles estavam cativos, sim,
Mas Daniel também foi cativo, levado cativo. Sadraque, Mesaque e Abednego também foi levado cativo. Mas no meio de um povo que se curva a maioria, existem os remanescentes. Existem aqueles que não se curvam. Aqui tem remanescente. Aqui tem alguém que não negocia. Aqui tem alguém que tem fome e sede de Deus. Aqui tem alguém que adora o Senhor com todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Alguém que não negocia o seu culto. O coração então indica, aliás, os ídolos. O texto traz essa questão de levantar, é algo intencional. Mas o texto também fala a palavra ídolos. Ídolos aqui no original é gelulim, significa literalmente coisas repugnantes. No texto então o Senhor está dizendo que há coisas repugnantes dentro do coração desses anciãos. Há coisas repugnantes, coisas que indicam nojo, desprezo. Expressa aqui o desprezo de Deus por esses ídolos que estavam no coração desses anciãos. E no coração indica a idolatria interna, emocional, mental. Não era algo externo, era algo que eles carregavam com eles o tempo todo. Era um estilo de vida. Então, há ídolos, irmãos, que não são de madeira ou de metal. Há ídolos então que nós não tem uma imagem, mas tem status, tem conforto. Tem ídolos que nós colocamos e adotamos como estilo de vida. Por exemplo, coisas simples, coisas do nosso dia a dia, como likes. Por que, pastor? O senhor está dizendo que like pode ser um ídolo? Por quê? Se você fizer uma postagem, ninguém curtir. Se você fizer uma postagem, ninguém comentar, como é que fica a tua emoção? Mas se você fizer uma postagem, 1.500 pessoas curtirem, como é que fica o teu humor? Então o que eu vim aqui como profeta de Deus para denunciar é que a tua aprovação não depende da terra, a tua aprovação está no céu. Quem tem que dar like, quem tem que te aprovar nas suas atitudes, na sua vida verdadeira com Deus, não são as pessoas que caminham contigo, porque existe likes comprados, existe likes falsos, existe uma vida mentirosa na rede social. Mas aquele que é o Deus vivo e verdadeiro, Ele conhece quem tu és de verdade, Ele sabe a sua essência. Ele o fez para ter um relacionamento em adoração com Ele, não porque Ele precisa, mas a adoração transforma, a adoração muda coração, a adoração muda caráter, a adoração é uma condicionante para que o ser humano viva. É nós que precisamos. Essa história ela é antiga, incomodava os teólogos antigos. Desde Calvino ele dizia: o coração humano é uma fábrica incessante de ídolos. Martinho Lutero, ele dizia: aquilo que você confia com todo o coração é o seu verdadeiro Deus. Um outro teólogo antigo, lá do século XVIII, o Jonathan Edwards, ele dizia: um ídolo é qualquer coisa que tomamos como substituto da alegria que deveríamos encontrar em Deus. Eu falei de likes, mas às vezes um tapinha na costa, uma aprovação de um líder, ou algo que você posta, ou algo que você, sabe, amados, quem está entendendo? São coisas que nós colocamos expectativas e que mudam o nosso humor para melhor ou para pior, no qual aquilo é como se fosse um ídolo, uma fonte para nós. Mas a nossa fonte precisa estar em Cristo. Se o nosso coração, ele está assentado no trono do nosso coração, então a nossa alegria, Ele é a fonte de alegria. A Bíblia diz que na presença dEle até a tristeza dá salto de alegria. Então essa noite nós estamos sendo chamados para uma renúncia interna de tudo aquilo que disputa o lugar de Deus em nós. Hoje estamos sendo chamados então para fazer uma reflexão e abrir mãos. O meu desejo é que você saia daqui com o coração limpo, e o teu coração tenha construído um trono para que o Senhor se assente, porque a partir desse momento a tua vida muda. Quem está entendendo isso aqui, glorifica o nome do Senhor no teu lugar aí, amado. Idolatria, irmãos, não é apenas adorar algo visível.
Mas é colocar qualquer coisa no lugar de Deus em nossos corações. A idolatria não é algo apenas, visível, mas é algo que nós aceitamos colocar no lugar de Deus em nosso coração. Coisas que parecem ser justas, coisas que parecem ser rotineiras, coisas que parecem ser justificáveis, como família, como relacionamento, como profissão, como empresa, como futuro. Mas quem garante o futuro seu, quem garante o futuro de um filho é o pai. Porque quem dá identidade é o pai, quem dá destino é o pai. Se você é filho, irmão, aquela criança que eu ainda há pouco consagrei, deixa eu te falar, ela não produz, ela não trabalha, ela não faz nada, ela nem fala, mas o pai dá comida, dá roupa, dá tudo, dá proteção, dá tudo, faz tudo por ele. E o Anderson não é uma pessoa boa, mas não muito, assim, vocês entenderam? Não é perfeito, mas o nosso Deus é perfeito, Ele não falha. Será que você consegue acrescentar algum tempo na tua vida? Será que você consegue, fazer com as tuas próprias forças, irmãos? Felipe, acho que eu já falei isso aqui, alguém acompanhou aqui pela internet. O Felipe, lá de Orlando, ele, um garoto novo, 21 anos de idade, cheio de expectativa, muito talentoso, comprou uma moto e estava feliz com aquela moto. E de repente ele saiu de casa, saiu para passear com a moto que ele tinha comprado, 15 dias só de ter comprado aquela moto. Ele foi experimentar e escorregou no asfalto e foi parar no acostamento, só que tinha um caminhão parado lá. Ele bateu de frente e o Felipe está com Jesus, descansando. Ele não sabia que seria talvez o último abraço, a última fala com alguém. Ele não sabia que ali seria os últimos minutos. Quem somos nós para dizer que nós temos o governo da nossa vida ou a garantia? A Sofia, ela ainda vai ser profetisa. Os médicos deram diagnóstico, mas a Sofia, ela será levantada. Os dias da Sofia estão contados pelo Senhor. Não é o médico, não é o remédio, não são vocês que vão estender os dias da Sofia na terra, mas é aquele que é o autor da vida. A vida da Sofia, ela está na mão do Senhor. A nossa vida está na mão do Senhor, meus amados. Então idolatria é isso, é algo que nos traz segurança, que está no nosso coração e que não é Deus. Os ídolos do nosso coração então são amores, são prioridades desordenadas que ocupam o trono de onde só Deus deveria reinar. O maior campo de batalha na vida do cristão não está fora de nós, mas dentro dos nossos corações. Essa é uma realidade e nós precisamos vigiar quanto a isso. Então os ídolos, eles não são apenas estátuas, mas prioridades desordenadas. Por exemplo, o desejo de ser reconhecido. Irmãos, nós temos um desejo incessante, inexplicável de sermos reconhecidos, de fazer algo para que alguém reconheça, para que alguém... Às vezes as pessoas, elas têm um estilo, eu estou falando do contexto de igreja, mas de empresa, de família, de tudo. As pessoas querem compartilhar, querem fazer algo, mas não é, se não tiver plateia, não tem o mesmo sentido. Se não tiver alguém para aplaudir, para reconhecer, para honrar, então não tem a mesma força, a mesma entrega, a mesma eficiência. Mas existe um trio, Pai, Filho e Espírito Santo, que contempla tudo que nós fazemos. Ele é onipresente, Ele está olhando a gente o tempo todo. E a Bíblia diz: se tudo que fizermos, se comermos, se bebamos, se trabalhamos, se casamos, se viajamos, se vestimos, se falamos, se nos relacionamos, se trabalhamos, qualquer coisa que nós vamos fazer, devemos fazer para a honra e glória do nome do Senhor. E é Ele que aprova, a validação vem dEle. Nós não podemos ter esse ídolo em nosso coração, ou então a busca por controle absoluta sobre a nossa vida. Tem pessoas que se ela não for, se a pessoa não for aquele que tem o controle, o governo, a liderança principal, então não serve.
Mas quando você entra no avião, por acaso você dirige a cabine do piloto com o piloto, você tem que confiar. E nesse nível, para mim, o maior nível de entrega é quando a gente confia no médico, quando a gente está anestesiado, ou quando a gente viaja de avião. Porque você não confia só no piloto, tem que confiar em todo o engenheiro, em toda a estrutura. Na fábrica é uma série de coisas. Se tiver um louco que finge que abastece e não abastece, mancomunado com o piloto, como agora caiu um avião e o piloto que derrubou, ele jogou o combustível fora, matou mais de 200 pessoas. Nós precisamos entender e descansar, mas nós precisamos olhar para o nosso coração. O que é que te traz segurança? O que é que te traz alegria? O que é que te faz fazer o que você faz? Qual é a sua motivação? Se é um ídolo, hoje você vai sair daqui destronando esse ídolo e colocando no trono do teu coração o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Às vezes o nosso ídolo é medo de perder dinheiro, posição, reputação. O dinheiro passa a ser um senhor, um saldo bancário alto, é muita alegria. Pouco dinheiro é um problema. O dinheiro, irmão, não prego contra dinheiro não, ele é importante, mas ele é um objeto. O dinheiro no deserto, eu já tive a oportunidade de ir no deserto e eu tinha dinheiro. Não pode, não serve para nada. Ele não é água, ele não é comida, ele não é nada. É uma moeda, é um papel que não vale nada. Se não tiver onde comprar, acabou. Fiquei até pensando em botar um negócio no deserto, porque tem pessoas que têm dinheiro lá e não tem onde comprar. O empreendedor olha a oportunidade em tudo, não é? E eu fiquei pensando nisso. Caramba, eu tenho dinheiro aqui, mas não tenho onde comprar. Olha como o dinheiro não vale nada. Mas o Senhor, lá no deserto, Ele disse para Moisés: bate na pedra. Você não entendeu o que eu falei, irmão? Não precisou do dinheiro, só precisou servir um Deus vivo e verdadeiro. Pode aplaudir, se for para Ele, pode aplaudir. Mas amados, há ídolos então perigosos que eles não estão nas grandes catedrais. Eles não estão nas catedrais, nos países, nos lugares turísticos dos países da Europa. Não. Mas eles estão num altar secreto, escondidos lá no nosso coração. Às vezes o nosso ídolo é um relacionamento. Às vezes o nosso ídolo é um casamento. Às vezes o nosso ídolo é a intimidade sexual. Sabe por quê? Como é que eu sei que aquilo é o meu ídolo? Porque quando eu quero, eu faço tudo para ter. Quando eu quero, eu gasto. Meu Deus do céu, estou me entregando aqui, Senhor. Quando eu tenho que pregar para mim também, Jesus. Amor, estão te chamando ali atrás. Mas quando você deseja, você agrada, você faz tudo, você, sabe, olha, eu vou fazer massagenzinha sem nenhuma intenção, eu vou tomar água, está precisando de alguma coisa, você faz tudo, irmão, é ou não é? A gente agrada, a gente gasta tempo, a gente quer ter tempo de qualidade, a gente ouve, a gente tremendo esconde o celular para que você só ouça ela e não olhe o celular. A gente faz tudo. E por que a gente não gasta esse tempo com Deus? Por que a gente não faz esse mesmo investimento, sabe, em um tempo de qualidade com o Senhor, em entregar a nossa adoração, ter um tempo de intimidade no nosso quarto com o Senhor? Será que o teu relacionamento não tem sido um ídolo para você? Aonde você gasta o seu recurso, o seu tempo, as suas prioridades? A idolatria levará para o inferno. A idolatria é um engano muito sutil, porque ele está lá no coração e parece algo justificável, algo que é compreensivo, algo que não parece nocivo, mas o problema é que ele tira o lugar de Deus. Você pode até estar na igreja, servindo, pregando, cantando, fazendo alguma coisa, mas se Deus não estiver entronizado naquilo que você está fazendo, se você estiver fazendo isso com alguma motivação que não seja agradar o coração de Deus, isso torna-se um ídolo. Você pode estar prostrado diante de um ídolo invisível. São coisas sutis, mas são reais. São sutis, mas é algo que nos aprisiona e que muda a nossa rotina e que nos desfigura da imagem e semelhança do Senhor. Então não é preciso um altar de pedra para ter um ídolo. Basta um desejo que se torne maior
do que o Deus que você diz que serve. Quem sabe o ídolo mais perigoso para você, ele não é um ídolo de ouro, mas é um desejo secreto que você não entrega na mão de Deus. Sabe, se Deus não é tudo, então qualquer coisa pode ser o seu Deus. Mas todo ídolo morre quando Cristo se torna suficiente. Quem reina em você? Quem reina sobre você? A quem você serve? Quem é o seu Deus? A palavra do Senhor diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então a pergunta para você é: quem reina sobre você? Aonde está a sua riqueza? Quando alguém pergunta: aonde está a tua riqueza? O que você apresenta? São coisas que a gente precisa refletir, meus amados. O que vale mais nessa igreja são pessoas, são famílias, são as crianças, são os jovens. O que vale mais nessa igreja é pessoas restauradas, é famílias tocadas, transformadas, pessoas que vinham de uma forma de vida indo para o caminho do inferno, indo para o caminho da perdição, e de repente sobe aqui no altar e diz: olha, Jesus Cristo vive, Ele mudou a minha vida. Isso é para isso que serve a igreja. É para isso que serve, é para adorar ao Senhor, é para juntos como igreja, nós como corpo de Cristo. Nós sozinhos somos templo, mas juntos nós somos igreja do Senhor. Dá um ré para mim. Canta comigo, amor, só eu e você. Ao único, canta, só você. Isso é um templo cantando. A honra, a força. Canta, mãe, comigo, com a Sandra. Ao Rei eterno. Olha, 2 tempos cantando, já começa uma igreja. Aqui no meio, vai. A Ele. Sobe ao lado esquerdo, vai. Coroamos, vai. Coroamos. Só uma parte da igreja. Isso é uma parte da igreja adorando. Olha como é lindo. Tá bom, esquerda, bora direita. Só a direita, vai. Coroa. Vocês vão perder? Bem forte, vai. Isso é a igreja. Todos nós vamos. Adoramos o seu nome. Adoramos o teu nome. Isso é a igreja. Consagrados. Sabe o que eu acho legal? Botei a mão no meu coração está quase saindo da boca. Sabe por quê? Eu vi vocês cantar antes de vocês estarem aqui. Aqui só era tinta, prateleiras, uma loja de departamento. Quando eu entrei aqui, eu ouvi vocês cantarem: coroamos a ti, ó Rei. Sabe por quê? Porque o Deus vivo e verdadeiro que nós servimos, Ele é onisciente e Ele também é onipresente. Ele já estava sabendo que hoje, essa noite, você estaria aqui adorando a Ele. Você precisa matar os seus ídolos, amados. Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, ou seja, o amor, o sentimento desordenado. Isso é um ídolo. O sentimento desordenado, vê como é sutil, mas real. A vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O apóstolo Paulo está falando na carta aos Colossenses. Então Paulo escreve mostrando a nova vida em Cristo. E ele fala que devemos buscar as coisas do alto.
Fazei morrer, pois aquilo que pertence à natureza terrena. Nós não somos desse mundo. Eu sei que as pessoas vão dizer que nós somos doidos, mas nós não somos desse mundo. Quando a gente vai na Europa, eu sempre falo para a Sandra, ali tem um cidadão americano e os europeus, aqui é o resto do mundo, e a fila é grandona, e deveria ter ali, cidadão do céu. Eu sempre ia nessa. É verdade, a gente fica numa fila gigantesca, só Jesus na causa. O cidadão europeu lá, uma moral do caramba, americano e europeu. Quem já viajou sabe disso. Você sofre, e eu mas não me sinto menor, porque eu digo assim, eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão do céu. Um dia eu estava almoçando, ligaram lá para casa, a mamãe estava lá, a mamãe está bem aqui no segundo banco, e ela disse assim, alguém oferecendo seguro de vida, e a pessoa disse, olha, eu estou ligando, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu vendo seguro de vida, eu queria vender seguro para os seus filhos. Ela disse, não, aqui ninguém vai morrer, moço, a gente não precisa de seguro de vida. Sabe por quê? Nós somos todo crente, Jesus vai vir, a gente vai tudo só ir no dia da sua vinda. Nós somos todo crente, não precisamos de seguro não. Hoje eu tenho plano de saúde, mas eu nem cresci tendo plano de saúde. Tanto é que eu nem uso, eu tenho, mas não uso. É muito difícil eu ir lá usar o plano de saúde. Sabe por quê? Eu estava doente, a mamãe ia lá. A doença não tomava o coração da mamãe, não virava um ídolo para ela. Ele ia lá e dizia, pá, está curado em nome de Jesus. Senhor, vou me o Júnior, né? Estava lá, quase morrendo. E a mamãe disse, eu só vou me levantar quando o Senhor curar. E de repente ele parou de fazer o que estava fazendo. E a mamãe pensou, ou foi curado ou morreu. Deixa eu ver qual foi a vontade do Senhor. Está lá, curado, está aí o Júnior, está aí o Silvestre. Curado. Quando você serve ao Senhor, nada te para, nem doença, nem altura, nem profundidade, nem a crise, nem a esquerda, nem a direita, nem a injustiça, nem política, nem a prisão, nada! Nada! Nada para a igreja do Senhor, mas não permita que roube o lugar de Deus na igreja, não permita que roube o lugar de Deus no teu coração. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso justo juiz, é Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Precisamos fazer morrer esses pecados que nos afastam de Deus. Sabe por quê? Nós precisamos tirar esses ídolos do nosso coração, porque você se parece com aquilo que você adora. Salmo 115 diz, os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Você se parece com aquilo que você adora. O ídolo tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Muitas das vezes às vezes nem vida, nós estamos respirando, mas nós não conseguimos mais falar, nós não olhamos a necessidade do próximo, nós não temos coração, mas não amamos o próximo, não temos misericórdia. Sabe, é como um ídolo, é como alguém que é indiferente ao próximo. Mas a igreja é do Senhor, aquele que carrega, aquele que serve a um Deus vivo e verdadeiro, carrega o amor de Deus, é entronizado Deus, ele não consegue ficar indiferente à necessidade do outro, porque não é possível você amar a Deus e não amar os outros. Não é possível se converter a Deus e não se converter aos outros. Não é possível, amados. Não, a gente precisa ser sincero e verdadeiro. Uma vida que diz que ama a Deus, ama e se importa com o próximo. Não é egoísta que olha só para si. Tem boca, mas não serve. Tem olho, mas não vê, não enxerga, porque tem um ídolo no seu coração. Às vezes a posição, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus está falando contigo hoje. É dia de limpar o teu coração. É dia de abrir mão desse ídolo que tem te roubado, te desfigurado, feito com que você não consiga falar, olhar, estender as mãos, andar, caminhar, alinhado aos propósitos do Senhor. Porque os ídolos não apenas nos enganam, mas eles nos deformam. Você tem boca, mas não fala. Os ídolos não apenas é uma ilusão, mas eles deformam a imagem e semelhança do Senhor. Então, para concluir, quem ocupa
o trono no teu coração? Quem ocupa, quem tem a prioridade no teu coração? O trono do seu coração não pode ficar vazio. Ou Deus governa, ou outro ídolo assume o controle. Deus não compartilha o lugar dele com nada, porque Deus não quer ser prioridade, Ele quer ser tudo. Tudo. Todo ídolo morre quando Cristo é suficiente para você. Todo ídolo morre quando Cristo é suficiente para você. Você está disposto a renunciar ao controle? Você está disposto a renunciar ao medo? Tem gente que é escravo, tem um medo no coração, tem medo de tudo. Tem medo de tudo, porque quer estar no controle. Se ele não está no controle, se ele não está vendo, então ele tem medo. Ei, o amor do Senhor lança fora o medo. Hoje o Senhor vai te encorajar, para que você saia daqui cheio de autoridade, ousado, corajoso. Empreendedores, não é a má notícia quem diz que é para você fazer, não são os indicadores econômicos, mas é aquele que te chamou para governar e não viver das migalhas que caem da mesa, não. O Senhor vai abençoar, o Senhor transborda. Nós estamos declarando como uma palavra profética, 2025 é o ano da provisão sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre tudo aquilo que você coloca a mão, desde que Ele seja o primeiro. Desde que Ele seja o primeiro na sua vida. Para finalizar, eu quero só ler Salmo 115. O Salmo 115, a partir do verso 9, diz assim: eu vou mudar Israel, eu vou falar na primeira pessoa. Diz assim: Maxwell, você fala o seu nome. É possível colocar aqui o Salmo 115, a partir do verso 9? Salmo 115, a partir do verso 9 até o verso 18. Leia comigo esse texto. Tire o nome Israel e coloque o seu nome. Eu vou te pedir para ficar de pé, igreja, por favor. Fique de pé, por gentileza. Você vai ler esse texto com autoridade. Você vai ler esse texto declarando para você: há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé para mudança. A palavra de Deus, ela traz à existência aquilo que está no coração de Deus, porque ela é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus, viva e verdadeira, e ela vai gerar fé no teu coração. Diga assim para o seu nome, diga o seu nome, grite bem alto o seu nome: oh Maxwell, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Fala de novo o teu nome: oh Maxwell, descendente de Deus, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo. Tudo que é meu, que teme ao Senhor, confie nele, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo. Senhor, se lembra de nós, e Ele nos abençoará. Sim, Ele nos abençoará, porque eu sou o povo dele, eu sou filho dele, eu sou descendente dele. Ele abençoará, porque eu temo o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique as bênçãos para mim e para os meus filhos, para a minha família. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e fez a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra para mim, para a sua igreja. Ele me chamou para governar. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Mas eu porém louvarei o Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Há um convite a você. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua própria vida perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, este a salvará. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá
soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo sua recompensa. Aqueles que combateram o bom combate, aqueles que completarem a carreira, aqueles que não negarem a fé, receberão a coroa da justiça, que está reservada para os seus filhos. Não há bênção maior, não há tesouro maior, não há algo mais poderoso do que isso. Eu quero que você feche seus olhos por alguns minutinhos. Você pode me dar mais 5 minutinhos, eu termino. 5 minutinhos. Eu quero que você feche seus olhos. Peça para o Senhor sondar o teu coração. E qual é o ídolo que está roubando o lugar do Senhor no teu coração? Peça para o Senhor sondar o teu coração. Faça essa oração agora. Faça essa oração. Peça isso a Ele agora. Peça ao Senhor para sondar o teu coração. Peça ao Senhor, entregue a Ele agora tudo aquilo que te tira, tudo aquilo que te tira o sono, tudo aquilo que te faz estar em guerra. Talvez seja doença, seja uma causa na justiça, seja talvez dinheiro, financeiro. Mas Deus abençoa os seus filhos quando nós descansamos nele, quando Ele é tudo para nós. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso braço forte, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Pai eterno, Ele é o príncipe da paz, Ele é tudo que precisamos para viver. Sem Ele nós estamos perdidos, mas aos perdidos Ele está aqui para achar. Ele te encontrou, Ele quer sarar suas feridas. Se todo mundo virou a costa para você, Ele não virou. Se todo mundo esqueceu você, Ele não esqueceu. Por isso que você está aqui, porque Ele te atraiu nesse lugar. Você que está me assistindo em casa, saiba, o Pai te achou. O Pai quer sarar suas feridas. Ele quer pagar a conta, como aquele samaritano. Ele quer te colocar no lombo e levar, sarar suas feridas. Ele pode fazer. Ele é tudo que precisamos. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, és meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Diga isso. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra ti. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partir. Mais uma vez, vem e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Meu bom perfume, primeira essência, teu jardim partir. Quero voltar
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Orele balaia chora, ele balaia chora, ele balaia. Orele balaia chora, ele balaia chora. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Ele te achou nessa noite. Tudo tu sabes em mim. Quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando tu sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que seu olhar é sobre mim, me enche da tua paz. Seu olhar é sobre mim, me enche da tua paz. Porque tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Filho, eu quero tanto
enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Olha a resposta. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, eu mudo história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Essa resposta é a mais poderosa que um ser humano poderia ter. Porque esse amor não é um amor eros, não é condicional, não é amor de um ser humano, não decepciona, ele não tem fim, ele não tem limite. Ele não tem início, porque Ele é eterno. Ele não tem fim, Ele não tem meio. E Ele não é inacessível. E você não pode fazer nada para merecer. Ele simplesmente te ama. Porque eu te amo. Ele ama. Ele ama. Ele vem buscar e salvar aquele que precisa desse amor. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Quero que você coloque a mão no teu coração. Hoje você vai sair daqui de mão dadas com Ele. Hoje você vai sair daqui com o teu coração cheio de paz, cheio de alegria. Talvez faz tempo que você não dorme. Tem tanta acusação. Talvez você esteja aqui em liberdade condicional. Há pessoas aqui que estão em liberdade condicional, que estão em liberdade condicional. Há pessoas aqui que não se sentem dignas desse lugar, que não se sentem pertencentes, porque talvez a estrutura, um shopping. Deixa eu te falar, a tua casa, ela é de ouro e de cristal. Você mora num palácio, vai morar num palácio. Ninguém pode pagar o preço que aquele que te amou pagou. Foi um preço. Ele te justificou, Ele te remiu. O sangue te justificou. O sangue purifica do pecado. O sangue, Ele morreu, mas Ele ressuscitou para que você tenha vida. Ele foi preparar lugar. E Ele vai vir buscar você. Ele vai vir buscar a sua igreja. Isso não é loucura. Isso não é loucura. Nós não somos loucos. Nós somos apaixonados por essa palavra. Nós somos apaixonados por Ele. Nós não somos perfeitos. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas Ele nos ama, mesmo imperfeito. Porque o poder dEle se aperfeiçoa, se manifesta na nossa fraqueza. E de glória em glória Ele vai nos transformando. A graça dEle está aqui disponível. Os braços dele estão abertos por você. De olhos fechados, com a mão no coração. Repita comigo, toda a igreja, essa oração bem forte. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu te peço que o Senhor arranque do meu coração todos os ídolos. Eu renuncio todos os ídolos, tudo aquilo que tem roubado o Teu lugar. Eu te entrego o meu coração como um trono. Te assenta, Jesus. Vem fazer morada no meu coração. Me dá esse coração novo.
transforma o coração de pedra em um coração de carne. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome lá no livro da vida. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu que andei nos teus caminhos e me afastei, hoje eu quero voltar para os teus caminhos. Me recebe como o Senhor recebeu naquela parábola do filho pródigo. Me recebe de braços abertos. Hoje eu quero voltar para os braços do Pai. Eu vou voltar para casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Ele te abraça, te liberta, te sara e te chama para Ele nessa noite. De olhos fechados, você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, eu vou pedir algo a você. Eu vou contar até 3. Você vai levantar a tua mão mais alto que você puder. Se quiser subir na cadeira, sobe, porque eu quero ver você. Eu quero celebrar com você. Essa é a decisão mais importante que você vai tomar. Você que está em casa também, há um momento para você também tomar essa decisão. Eu vou contar até 3, e você levanta a tua mão mais alto que você puder. 1, 2, 3, levanta a tua mão mais alto que você puder. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, glória a Deus, 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 glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Todos vocês que estão com a mão levantada, eu vou pedir algo a você. Eu vou pedir para que você pegue as suas coisas e venha encerrar esse culto. Eu quero encerrar orando com você. Saia sem constrangimento algum, saia do teu lugar. Eu quero orar. Venha ao altar do Senhor. Você não está entregando a tua vida a um pastor, a uma igreja, a uma denominação. Você está entregando a tua vida para aquele que se entregou por você. Venha correndo, podem vir, venha.